Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Mestre Espiritual, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Ashtotara Sata Shishrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, pela misericórdia sem causa dos nossos mestres, nós podemos mais uma vez nos reunir para, então, dar sequência à leitura do Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 11. Ontem eu li o verso 11, fiz um pequeno comentário, e hoje vou dar sequência à leitura do comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e também de Srila Gurudeva sobre o verso. Vamos reler o verso para a gente recordar. Krishna disse: embora você esteja proferindo palavras sábias, né, você continua lamentando por aquilo que não merece ser lamentado. Aqueles que são verdadeiramente sábios não lamentam nem pelo nascimento, nem pela morte de alguém. Então, aqui Krishna está começando a repreender Arjuna. Ele começa a pontuar os erros de Arjuna. Então, aquele que está situado de modo equânime, né, na alma e não no corpo, ele jamais lamenta, nem pelo nascimento, nem pela morte de ninguém. Então, aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishna diz: Arjuna, a sua lamentação, que nasce, né, de um pensamento doloroso, né, de ter que matar os seus parentes, é, na verdade, uma grande ilusão. A sua pergunta sobre por que eu devo lutar contra Bhishma demonstra que a sua racionalidade está baseada na ignorância. E para explicar o porquê disso, Krishna diz: Ashocham anvashochaha, ou seja, você está lamentando por aquilo que não merece ser lamentado. Então Krishna ele continua explicando mais à frente. Mesmo, né, você tendo sido amparado por mim, ainda assim você faz perguntas como essas. Katam Bhishmam Aham Sanke. Como eu posso lutar contra o avô Bhishma? Mesmo que você esteja se apresentando como uma pessoa sábia, na verdade, a sua explanação, né, com tais argumentos e lógica demonstram que, na verdade, você não é nem um pouco sábio. O sábio, ele jamais lamenta pelo corpo material grosseiro, que é feito dos 5 ares vitais, porque simplesmente ele é um corpo temporário. Agatasum significa que de onde os ares vitais partiram. Ou seja, quando os ares vitais partem do corpo, simplesmente aquele corpo perde a sua função. Até que alguém alcance a liberação, o corpo sutil ele é indestrutível. Então os sábios não lamentam jamais, nem pelo corpo sutil e nem pelo corpo grosseiro. Em ambas as condições, com ou sem vida, a natureza de ambos corpos é imutável. Ou seja, um corpo grosseiro e o corpo sutil, eles perecem mais cedo ou mais tarde. Mais pessoas tolas lamentam por este corpo grosseiro, pensando que eles são os seus parentes. Na verdade, eles adoram o ar vital dessas pessoas. Mas essas pessoas, elas não existem de fato, porque elas não são eternas. Quando a pessoa ela morre, ela assume um outro corpo na próxima vida,
e ela já não é mais aquela personalidade que nós conhecemos. Então Krishna diz a Arjuna, não lamente pelo corpo sutil, porque você de fato não tem substância nesse relacionamento. Ou seja, o corpo sutil ele é composto de mente, inteligência e falso ego. Tá? E o corpo grosseiro ele é composto dos 5 elementos materiais. Éter, ar, fogo, água e terra. Ambos os corpos são perecíveis, só que o corpo sutil ele reencarna junto com a alma, tá? Até que essa alma encontre a liberação. Então, nascimento após nascimento, o corpo sutil é o mesmo, né? Que é o corpo que traz a memória, é o corpo que vai trazer os registros, né, de quem você está sendo ao longo de várias vidas, que é o que vai te dar a tua bagagem, né, de crescimento espiritual ou de enredamento material também. Ou seja, é a tua caixa preta. A caixa preta é o corpo sutil. Tá? E o corpo grosseiro, ele muda. Muda não só de vida para vida, mas como dentro da própria vida, né, o corpo grosseiro está sempre mudando. Mais à frente, nós teremos um verso especificamente sobre isso. Que o corpo grosseiro, ele, desde o momento em que ele começa a se desenvolver no útero, ele já não tem uma natureza constante. Ele está sempre em transformação. Né? Processo de envelhecimento, né, de crescimento, de decadência, né, demonstra que o corpo grosseiro não é nunca o mesmo. A cada segundo você está regenerando e transformando esse corpo. Porém, o corpo sutil permanece. O corpo sutil é o que vai dar a identidade daquela pessoa, mesmo que o corpo grosseiro esteja mudando. Tá? Fato que você consegue identificar uma pessoa 20 anos depois, né, mesmo o corpo dela já não sendo o mesmo. Então, continuando aqui a ler, Bhishma e outros, né, também são uma alma, mas encobertas pelo corpo grosseiro e pelo corpo sutil. Então, a partir desse fato de que a alma é eterna, né, lamentar pela morte do corpo não é adequado. Anteriormente você estava dizendo que as escrituras baseadas na moralidade são superiores às escrituras do desenvolvimento econômico. Mas saiba que as escrituras do conhecimento, de onde essa compreensão vem, são na verdade superiores às escrituras da moralidade, ou Dharma Shastra. Então aqui nós temos, né, o Artha Shastra, desenvolvimento econômico, superior a ele é o Dharma Shastra, as escrituras sobre moralidade, e superior a esta são Jnana Shastras, o conhecimento transcendental. Então agora passando para o comentário de Srila Gurudeva. A suprema realidade absoluta, ela é composta de eternidade, consciência e bem-aventurança. E ela tem uma potência marginal ou fronteiriça chamada de Tatastha Shakti, ou Jivatma, ou seja, a alma individual. As almas, elas são partículas atômicas de consciência, e a característica eterna e natural delas é para servir o Senhor Supremo, para servir a Deus. As almas são de 2 tipos, liberadas, muktas, e condicionadas, bada. As almas liberadas estão eternamente ocupadas no serviço a Deus, na morada eterna de Deus. Elas nunca caem para este planeta, para este mundo material. Mas as almas condicionadas, elas perderam o contato com esse serviço do Senhor Supremo, né? Desde tempos imemoriais. Elas estão no mundo material, né? Girando nesse ciclo de nascimentos e mortes, sendo encobertas pelos 2 corpos materiais, grosseiro e sutis.
E assim elas sofrem com os 3 tipos de misérias materiais, né, chamadas de adidêvica, que são misérias causadas pela natureza, pelos semideuses, adibôtica, misérias causadas por outros seres vivos, e adiátmica, misérias causadas por você a si mesmo. Então, Srimad Bhagavatam tem um verso que diz: Mrityur janmavatam viradhena sahajayate adya vadva sattante va mrityur vai praninam dhruva. Ó grande herói, aquele que nasce deverá certamente morrer, porque a morte já nasce com o corpo. Você poderá morrer a qualquer momento, dentro de 100 anos ou amanhã, mas a morte certamente virá para todas as entidades vivas. No Gita 2.27 é dito: Jatasya hi dhruvo mrityu. Para aquele que nasce, a morte é certa. Então, a morte é uma das poucas certezas que nós temos nessa vida. Não há vida eterna para ninguém, nem mesmo para semideuses. E aquilo que está encoberto por este corpo sutil e pelo corpo grosseiro é chamado de alma. A alma tem uma natureza pura e eterna. A alma jamais se contamina. Mas enquanto ela estiver aqui no mundo material, ela estará encoberta por esses 2 corpos. É engraçado, muitas vezes nós vemos, né, alguns programas terapêuticos que anunciam a cura da alma, né? Na verdade, a alma ela não precisa ser curada. Não tem como você curar a alma, porque a alma ela é sempre perfeita. Você precisa curar o quê? O corpo sutil, a mente, o falso ego e a inteligência. Curando esses, dando um treinamento adequado para a mente, para o falso ego e para a inteligência, você conseguirá fazer com que eles deixem o caminho livre para que a alma se expresse. Mais à frente nós vamos ver as qualidades da alma, Krishna descreve elas também. A alma ela é perfeita e eterna, ela não precisa de cura, nem de aperfeiçoamento, mas o que ela precisa é de ter um espaço para que ela se expresse. Ou seja, a mente, a inteligência e o falso ego precisam entender que eles não são os protagonistas desse show, e eles precisam sair de cena para deixar a alma aflorar. Esse é o trabalho do yogi. É treinar a mente, o falso ego e a inteligência para não atrapalharem a expressão da alma que naturalmente quer se expressar. Só que nós simplesmente embarreiramos isso, né? Nós bloqueamos esse impulso natural da alma, essa expressão natural da alma, né, através da atuação da mente, do falso ego e da inteligência. Tá? Então, Gurudeva ele continua dizendo: o corpo sutil ele não pode, né, ser dissolvido até que a alma alcance a liberação. Tá? Mas, através do processo de conhecimento, yoga, austeridades, estudo dos Vedas, né, você pode começar a trabalhar o corpo sutil, né, para discipliná-lo, correto? Mas a dissolução final do corpo sutil só ocorrerá através da prática de Bhakti Yoga, o serviço devocional prestado ao Senhor Supremo. Por quê? Porque a alma ela tem uma tendência natural a buscar a sua origem. Isso é muito importante a gente entender. Né? Quando nós colocamos água, né, no solo, a tendência da água é descer, né, para o quê? Se encontrar com o mar. Porque a origem, né, das águas é o mar. As chuvas, elas são formadas pelas águas do mar, né, e elas vão assim cair sobre a terra e novamente entrar, né, e
nos rios e serem levadas de volta para o mar. De alguma forma, elas devem voltar para a sua origem. Da mesma forma, o fogo. O fogo, se você acende, ele sobe. Por quê? Ele quer se encontrar com a origem dele, que é o Sol, né? Que é o fogo central, é o fogo primordial da criação. Da mesma maneira, a alma, ela também tem essa tendência de querer buscar a sua origem. Então, portanto, ela só conseguirá o seu desenvolvimento pleno se ela estiver em relação com essa origem. E qual é a origem da alma? É Deus. Krishna, ele é Satchitananda. A alma também é Satchitananda. A natureza de Deus e da alma são idênticas. Porém, a capacidade que Deus tem, né, em comparação às diferentes almas atômicas, é muito maior. Ou seja, nós somos iguais a Deus em qualidade, mas diferentes em quantidade. Esse é um princípio importantíssimo do Vedanta, chamado Achintya Bheda Bheda Tattva, que foi explicado por Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos atrás. Chaitanya Mahaprabhu é também uma encarnação de Krishna e ele vem para dar continuidade aos ensinamentos. Então, o Gurudeva cita um verso do Bhagavatam. Pritirnayavam mai vasudeve mamuchate deha yogena tavat. Portanto, até que você desenvolva amor por Krishna e não outro, você certamente não será liberado desse mundo material e deste corpo. E você terá que nascer novamente. Bhagavatam 4, 29 83 também diz: Salingena vimuchyate. Você será liberado do corpo material e do conceito material de vida apenas por escutar sobre os meus passatempos, Krishna diz. Um outro verso do Bhagavatam 11, 2, 37. Bhayam ditabhiniveshitasyad. O medo é causado pelo esquecimento, né, sobre Deus e é a causa da identificação corpórea. Um outro verso diz, do Bhagavatam 4, 22, 26, Yadharatir Brahmani Naistiki Pumam. Ao se tornar fixo sobre a minha suprema personalidade, com apego, a entidade viva então consegue incinerar, né, o seu corpo material e todas as espécies de apegos materiais, assim como um pedaço de madeira é queimado na fogueira. O outro verso do Gita 8:16. Mam upetya tu konteya. Krishna diz: mas aquele que me alcança nunca nasce novamente. Então aqui existem várias evidências ao longo de todos os Vedas de que o processo de bhakti, ou de devoção, de amor ao Senhor Supremo, é o processo mais elevado. E é o que Krishna vai provar aqui através do Bhagavad Gita. Então Gurudeva continua dizendo, quando nós estudamos esses versos, fica claro que, embora o corpo sutil não tenha um início, ele é, na verdade, aceito, né, pela entidade viva através do esquecimento da relação que nós temos com o Senhor Supremo. Ele pode ser destruído através da lembrança desta relação. Então, é muito importante nós ouvirmos sobre as diferentes qualidades, passatempos, né, a forma e nomes de Krishna para instigar novamente o desejo da alma de se aproximar do Senhor Supremo. A alma ela precisa ser estimulada, né, para novamente buscar o seu caminho, né, da perfeição. Então, aqueles que consideram o eu como corpo, seja o sutil ou o grosseiro, são ignorantes. Essas pessoas às vezes acham que o corpo sutil é a alma, mas não. O corpo sutil não é a alma. O que a gente chama de espírito, né, por exemplo, no espiritismo, né, ou
ou alter ego, né, na psicologia. Na verdade, isso não é a alma, isso é o corpo sutil. O corpo sutil é o que está reencarnando junto com a alma. Então, quando um médium ele recebe um espírito, ele está falando com aquela personalidade, né, impressa no corpo sutil a partir do último nascimento dela. Tá? Mas ela não está conversando com a alma, com o ser eterno. Ela está conversando com aquela forma que está ali impressa do último nascimento daquela pessoa. Então, portanto, o espiritismo ele não trata da alma em si. Ele não tem uma relação com a alma, ele tem uma relação com a pessoa, com a encarnação daquela pessoa e com os diferentes trabalhos que aquela pessoa precisa realizar para se livrar de certas amarras ou para que ela possa ajudar outros, né, a também se livrarem daquilo. Então, é um processo também baseado no nível material. Tá? Quando a gente fala matéria, matéria não significa o corpo grosseiro. Matéria significa também o corpo sutil. Material significa aquilo que é perecível, aquilo que é transitório, aquilo que não é eterno. Tá? Espiritual é tudo aquilo que é eterno. Só que a gente precisa também entender que a linguagem, né, ela é diferente. Então, no inglês, por exemplo, spiritual não se refere ao espiritual que, por exemplo, os espíritas usam, né, aqui no Brasil. Então, a gente precisa também adequar os termos para que a gente possa entender, né, o contexto dos ensinamentos. Tá? Então, quando eu falar espírito ou espiritual aqui, eu estou me referindo àquilo que é transcendental, aquilo que está além, né, da transitoriedade, seja ela do corpo sutil ou do corpo grosseiro. Verso 12. Esse também é um verso chave para a gente entender o Bhagavad Gita. Nattueva hamjatu nasham natvam neme janadi paha nachaiva nabhavishama sarve vayam atha param. Krishna disse: nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem mesmo você ou todos esses reis, nem mesmo no futuro nós deixaremos de existir. Claramente aqui Krishna então define o estado de existência da alma de maneira eterna, o que vai nos forçar a passar a ver o mundo e a existência de acordo com a alma e não de acordo com o corpo. Porque de acordo com o corpo, nada faz sentido. Nós vamos entrar nas filosofias nihilistas, fatalistas, de gratificação dos sentidos, né? Porque nós somos um corpo, esse corpo vai se acabar um dia, então vamos aproveitar o máximo que puder. A vida é vazia, a vida é efêmera, né? Nessa transição constante da vida, não há nada que nos, de fato, possa fazer existir por uma razão transcendental, porque na verdade nós somos o corpo e quando o corpo se acaba, tudo se acaba. Só que Krishna diz não, nós não somos o corpo, nós somos a alma. Então aqui nesse comentário de Srila Gurudeva, Gurudeva diz: o contato da alma com o corpo grosseiro é chamado de nascimento, e a separação dele é chamada de morte. Quando a alma está situada dentro do corpo grosseiro, a pessoa ela mantém relações afetivas com as demais. Mas tais pessoas ignorantes que consideram o corpo como sendo o eu, não conseguem compreender que o verdadeiro eu não é material, mas sim quando a alma desaparece desse corpo, então essas pessoas ficam em desespero. Ou seja, quando elas perdem relação com o corpo, existe um desespero, né? Porque não há nenhuma outra relação além daquela. Né? Aqueles que consideram o corpo como sendo o eu, né, não sentem nada que está além do corpo. Como, elas não percebem que nada que está relacionado com o corpo, como a casa, os parentes, os filhos, né, enfim, o carro, os objetos, né,
são também tão temporários quanto o próprio corpo. E mesmo que uma pessoa ela ah, desfrute, né, desse corpo e desses objetos, né, na verdade, este uh, desfrute ele sempre vai gerar um sofrimento, porque o próprio desfrute também é temporário. Então, não há nada que nos possa fazer crer que a relação com objetos temporários nos levem a uma felicidade eterna, correto? Isso é uma filosofia bem básica. E o Bhagavad Gita começa bastante básico, mas se nós pensarmos bem, nós, por sermos buscadores, né, de uma vida espiritual, nós já compreendemos isso de maneira bastante quase que automática, mas a grande maioria das pessoas não está nessa concepção de vida. Eles não percebem nada além do corpo. Por mais que eles possam até falar, né, muitas vezes em algo além do corpo ou em vida após a morte, etc, etc, eles não conseguem viver de fato nessa plataforma. Então tem uma distância muito grande entre você falar sobre e você viver. Então falar que nós somos a alma é fácil. Agora viver de fato baseado nessa concepção é dificílimo até para nós. Então a primeira etapa é saber disso. A segunda etapa é tentar viver baseado nisso. Então, esse apego que as pessoas têm pelo eu, né, perdão, pelo corpo, né, na verdade, não reflete o eu que elas são de fato. E esse eu, ele não é um eu baseado também no corpo sutil, né, falso ego, inteligência e mente. Esse também não é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu é a alma, que é uma outra personalidade que está adormecida por detrás desse carrossel de máscaras que nós vestimos, tá, em diferentes nascimentos. Mas a alma ela tem o seu próprio rosto, ela tem a sua própria natureza, a sua própria personalidade, a sua própria forma, de maneira eterna, já pré-estabelecida. Mas quem é, na verdade, o eu do eu é Krishna. Porque Krishna é o Paramatma, né, que está dentro do coração de cada alma existente. E é por essa razão que Krishna deve ser o nosso objeto mais querido, deve ser o nosso objeto de adoração, mais do que o nosso próprio eu. Porque você descobrir que é uma alma não implica que você vai passar a viver para a gratificação dos sentidos dessa alma. Ao contrário. Perceber-se enquanto alma está diretamente ligado ao fato de reconhecer que esta alma tem uma relação eterna com Deus e que o dever dela, o dharma dela é servir e amar a Deus. Então Krishna é a alma de todas as almas. E tudo que estiver relacionado com Krishna, como por exemplo este universo em que nós vivemos, né, estará também dentro dentro de uma concepção, né, de meu. Ou seja, Krishna ele é o objeto central da palavra eu, porque ele é a alma de todas as almas, e ele é o objeto central da palavra meu, porque ele é também aquilo que permeia o universo inteiro. Então, se tem algo que nós podemos chamar de meu, é Krishna. E se tem algo que nós podemos chamar de eu, esse eu também é Krishna. Não que nós sejamos Krishna, que fique bem claro, mas porque Krishna ele é a pessoa primordial, ele é o ser primordial, ele é o primeiro eu, ele é a primeira manifestação, ele é a primeira expressão do verdadeiro eu com E maiúsculo. E nós somos como pequenos eus com E's minúsculos. Então, dessa maneira, nós precisamos entender, né, qual a função da alma, qual o destino da alma, para que a alma foi criada. Por que Krishna criou a alma? Não foi para as almas simplesmente vagarem por aí desfrutando
e nem mesmo buscarem a bem-aventurança, né, da fusão na energia divina. Não, o sentido da criação das almas por Deus é para que essas almas possam servi-lo, para que possa haver uma troca de amor entre Deus e as almas. Deus ele tem uma extrema necessidade de dar e receber amor. E nós sabemos que o amor ele é a pedra fundamental, né, da existência. Muitos até dizem Deus é amor, amor é Deus. Perfeito, mas isso é uma metáfora. De fato, Deus é uma personalidade que ama. E amor, amar, no caso, é um verbo transitivo, ou seja, você precisa de ter um objeto, né, e um sujeito, ou seja, aquele que ama e aquele que é amado. Correto? Então, quem ama, ama alguém, ou seja, dois objetos são necessários. Então, se você pensa em amar a si mesmo, né, isso é praticamente impossível no mundo absoluto, porque no mundo absoluto você não tem como expressar esse amor para si mesmo, porque só existe você. Né? Então, Krishna ele cria essas diferentes almas, né, para justamente ter a possibilidade de expressar o seu amor e também de receber amor. E é nesse momento em que ele concede a independência para todas as almas, o livre-arbítrio. Porque só através desse livre-arbítrio é que a manifestação de amor das almas para com Krishna pode ser natural e espontânea. Se Krishna nos condicionasse a amá-lo, não seria amor de verdade. Seria uma programação de computador. Seria artificial, ou seja, não o satisfaria jamais. Tá? Então, dessa ciência toda, né, existe o que a gente chama de raça. Raça é saber que existe uma relação de alma entre Krishna. Existe essa troca de amor da alma com Krishna. Lembra que eu disse para vocês logo no começo, na primeira e na segunda aula, tenho sempre em mente dois aspectos ou dois pontos de vista. O primeiro é de Tattva, que vai estabelecer o princípio filosófico, e o segundo é de Rasa, que vai estabelecer o princípio de relação. Ou seja, como Tattva, nós entendemos que nós somos uma alma, que Deus é a super-alma, né? Que ambos são eternos, ambos são Satchitananda, né? Ou seja, conscientes, eternos e bem-aventurados, naturalmente. Mas, a partir do princípio de raça, nós temos que definir que tipo de relação vai haver entre esses dois objetos, ou entre esses dois sujeitos. Porque nessa relação de serviço para com Krishna, algumas vezes Krishna será o sujeito, outras vezes ele também será o objeto. Muitas vezes ele será o amado, muitas vezes ele será o amante. Muitas vezes ele será o servido e outras vezes ele será o servo. Deus ele não tem nenhum tipo de falso orgulho ou falso ego. Deus também tem um desejo de servir e de amar, porque amar é servir. Não existe amor sem serviço. Então, Krishna muitas vezes diz: ser Deus é infinitamente inferior do que ser um servo de Deus. Então, Krishna, ele mesmo, deseja experimentar o que é ser um servo de Deus. Ou seja, ele aparece na encarnação de Chaitanya Mahaprabhu. A encarnação do Avatar Chaitanya Mahaprabhu ela é justamente para permitir que Krishna experimente o que é ser o seu próprio servo. Então, ele assume o papel de um devoto de Krishna, sendo o próprio Krishna. É um passatempo lindíssimo, belíssimo, cheio de poesia e de doçura. E aos poucos a gente vai entrando mais a fundo. Nosso tempo já se esgotou, nós vamos encerrar por aqui. Então amanhã a gente se encontra novamente. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.